Bom dia, colegas engenheiros e arquitetos, técnicos de edificação e a gama da construção civil como um todo. Aqui quem fala é seu amigo e colega engenheiro civil Mário Elísio Aguiar Soares. Estamos aqui nessa luta fazendo nossos vídeos para trocar informações e hoje vamos fazer o 9º vídeo. Um bom dia para todos. Esse vídeo é ainda dentro das patologias ou das manifestações patológicas nas fundações. Já vimos as patologias por recalque, depois vimos as patologias por reação ao álcool agregado, agora hoje nós vamos ver as patologias por sulfatos. E por último, vamos ver as patologias devido às reações diatringita, que é posteriormente. Vamos tentar falar hoje sobre o terceiro grupo de manifestações patológicas nas fundações de concreto armado, que é por ataque ou sulfatos. Os álcools, que a gente já aprendeu, né, dos álcools do cimento. Quais são os álcools do cimento? O óxido de cálcio e o óxido de potássio. É o Na2O e o K2O. Na é o sódio, K é o potássio. Então, os álcools do cimento são atacados na presença de águas ácidas ou contaminadas, implicando um baixo teor de pH da estrutura. Um baixo teor de pH da estrutura é bom ou é ruim para o concreto? É péssimo. Por quê? Porque o concreto bom, para estar passivado, precisa estar na faixa de 12 a 13, 12,5. Mas aqui não. Ele faz baixar o teor da estrutura, do pH da estrutura, causando exatamente a decomposição dos compostos de cimento, cimentícios, formando outros elementos, que se forem solúveis, podem ser lixiviados, e se forem insolúveis, podem ser expansivos. Você anotou que as reações, na sua grande maioria, notaram que as reações, na sua grande maioria, as reações químicas, são normalmente expansivas, por consequência são deletérias para o concreto? Podem, assim, produzir dilatações que geram fissura no concreto, que eu acabei de falar. Os elementos íon sulfato, a gente já aprendeu, é o EsO4, 2 tracinhos em cima do O. Podem ser de extrema agressividade e, com o passar do tempo, exercem sobre o concreto uma degradação total. Então, já viu que o sulfato não é nada bom para o concreto. Segundo a nossa querida norma NBR 6118 de 2014, a expansão do sulfato é a reação por ação das águas ou solos que contenham ou estejam contaminados por sulfatos. Quer dizer, segundo a nossa norma, NBR 6118, a expansão do sulfato é a reação por ação de águas ou solos que contenham ou estejam contaminados por sulfatos, dando origem o quê? As reações expansivas, aí, mais uma vez, que são deletérias e deletérias com a pasta do cimento hidratado. O sulfato reage com C3A, que é aluminato tricálcio. Olha a química aí. C3A, aluminato tricálcio, presente na pasta cimentícia. O sulfato reage, formando, sabe o quê? Quase ninguém falou nisso, porque já estamos chegando no fim desse artigo que está gerando esses vídeos. Chegando aqui, a formação da etringita, pouca gente ouviu falar, ou que eu dou muito valor, ou sal de candilote, ou sulfo aluminato tricálcio. Quer dizer, o sulfato reage com aluminato tricálcio, presente na pasta cimentícia, formando a etringita
ou sal de candilote, ou ainda sulfo aluminado tricálcico. Então, novamente, é extremamente expansiva, mais uma vez, fissurando o concreto. Se expande, automaticamente fissura o concreto. A gravidade da reação é diretamente ligada ao teor de sulfatos, presentes no solo e na água que estão em contato com o concreto. São as águas residuais, como no caso, por exemplo, das redes de esgoto. Agora, uma coisa interessante, como fazer a prevenção do ataque contra a penetração de sulfatos no concreto? Vamos ver o que a gente pode fazer. A gente pode diminuir o fator água-cimento, fazer uma utilização com cimentos pozolânicos, quando for fazer o concreto. Quando for fazer uma adição mineral do tipo, isso tudo ajudando a evitar o quê? A prevenção, fazer a prevenção do ataque contra a penetração do sulfato no concreto. Outra coisa boa para evitar isso, a adição de mineral do tipo escória de alto forno, cinza rolante e sílica ativa. Mais um item que ajuda a prevenir esse ataque do sulfato contra o concreto, com a utilização de cimentos resistentes a sulfatos. Isso aí a gente já conhece bem, né? O chamado RS. Cimento RS é um cimento resistente a sulfatos. São eles que têm baixo teor de C3A, que a gente acabou de ver que o que é aluminato tricálcico. E tem baixo teor também de C4AF, que é o ferro aluminato tricálcico. Certo? Isso aí é dito nada mais nada menos por Luca Bertolini, que é um professor da área na Universidade de Milão, na Itália. Como ele dá uma importância, que é uma colocação que fala o professor Luca Bertolini, eu vou repetir. Mais uma coisa que a gente pode fazer para prevenir o ataque dos sulfatos, ou seja, a penetração do sulfato no concreto. Segundo Bertolini, com a utilização de cimentos resistentes a sulfatos, que é o RS, são eles que têm baixo teor de aluminato tricálcico. A sua quantidade, esse aluminato tricálcico, é inferior a 3 a 5%. E o ferro-aluminato tetacálcico. Em geral, o ataque dos sulfatos ocorre em 3 estágios, gente. 3 estágios. A penetração dos íons de sulfato, mais uma vez, é o SO4, com 2 tracinhos lá em cima do O. Com a penetração dos íons de sulfato na matriz de cimento, quer dizer, o ataque dos sulfatos ocorre em 3 estágios. Esse é o primeiro estágio. O segundo, sua reação quem? Os sulfatos. Com hidróxido de cálcio. Quem é o hidróxido de cálcio? Já está super conhecido nosso, é o CaOH2. Formando o gesso, gente. Então, a reação do íon sulfato com hidróxido de cálcio forma o gesso. Qual é a molécula do gesso? É uma moléculazinha maior. É o CaCO4, ponto 2 moléculas de água, 2H2O. E a terceiro estágio, vem a outra reação, que é a reação do gesso, que se formou anteriormente, com aluminatos, para resultar em compostos expansivos do tipo etringita. Olha a fórmula química, ou seja, olha a molécula da etringita. É 3 óxido de cálcio, CaO, Al2O3, mais tudo ponto 3 CaSO4, sulfato de cálcio, ponto 32 moléculas de água, H2O. Vamos repetir? A etringita, que acabou de ser formada,
da reação do gesso com os aluminatos que existem no cimento, resultar em compostos expansivos do tipo etringita. A etringita também é o quê? O sal de candilote, o sulfaluminato tricálcico. Vamos ver mais uma vez a fórmulazinha química, ou a molécula? É grande. É 3CaO, quer dizer, 3 óxido de cálcio, ponto. Al2O3, óxido de alumínio, ponto. 3CaSO4, que é o sulfato de cálcio, ponto. E 32 moléculas de água, H2O. Tudo isso, gente, causando a perda de diversos milímetros de espessura do concreto por ano. Com isso aqui, como é pequenininho, a gente terminou o nosso ataque por sulfatos. E para ver se a gente consegue terminar ainda hoje as 4 manifestações patológicas mais evidentes, mais comuns que atacam as fundações do concreto, temos agora, devido ao que a gente acabou de ver, a formação da etringita, ou sal de candilote, tardia ou retardada. A gente conhece a formação da etringita tardia ou retardada pela sigla DEF. Então nós estamos no quarto, a manifestação patológica de ataque às fundações de concreto, que pode ser os blocos de coroamento de uma fundação ou sapatas. Por definição, vamos definir que vem a ser, é um produto de hidratação do concreto, não sendo estável a temperaturas maiores do que 65 graus, outros autores dizem maiores do que 60 graus, evitando que o concreto aqueça demais e quando chega a tais temperaturas, nas idades iniciais do concreto, se decompõe e forma o monossulfato hidratado, que é absorvido pela pasta de cimento. Essa é a definição da etringita tardia. Uma outra definição de outro autor, a DEF. O que é DEF, gente? É a etringita tardia ou retardada, ou sal de candilote. Então, outra definição, DEF é então definida também como a formação da etringita no concreto após o seu endurecimento e sem qualquer fornecimento externo de sulfato, mas exposto à umidade. É outra definição da etringita tardia ou retardada. A DEF forma-se lentamente na hidratação do cimento, gerando expansão do concreto, muito horrível isso, superando a resistência à tração do concreto, que é baixa, né? O que acarreta na formação de fissuras em forma de mapa ou mapeado, eu diria ainda craqueado. É uma reação endógena. Quer dizer, é uma reação expansiva, lenta, parecida com quem, gente? Com a nossa primeira manifestação patológica, né? Não, a segunda é RAA, que é a reação álcool agregada. Então, ela é mais deletéria do que a RAA, que é a reação álcool agregada. O álcool está presente no cimento. Sendo uma reação mais rápida, ela é lenta, mas é um pouquinho mais rápida do que a reação álcool agregada. Então, vamos lá. DAF é mais deletéria do que a RA, quer dizer, ainda produz mais efeitos patológicos nas fundações do que a própria RA, sendo uma reação mais rápida também do que a RA, ocorrendo antes que ocorra a RA. Com a resistência à tração de 30 megapascal, quer dizer, ela quando ocorre, quando ela se expande, gera uma resistência à tração de 30 megapascal. Para diminuir a temperatura da reação de DF, podemos fazer o quê? Porque
quando essa reação ocorre, há uma grande quantidade de calor que se forma. Então, para diminuir essa temperatura, podemos diminuir com gelo, ou com escamas de gelo, ou ainda com pós-refrigeração, que ainda nem norma tem atualmente sobre isso. Ainda podemos dizer que pode ter uma reação terrível no concreto das fundações, blocos de coroamento e sapatos, que é exatamente a reação simultânea do RAA, reação álcool agregado, mais DEF, que é o quê? É a atrigita tardia ou retardada. Isso pode ocorrer simultaneamente, se soma, situação gravíssima, mas onde as fissuras são parecidas. Quer dizer, mesmo isso, é bom dizer, que não ocorre sempre, mas acontece. E quando se somam, se sobrepõem, aí sim a situação é mais gravíssima do que isoladamente o RAA e DEF. Mas as fissuras são parecidas. Vamos ver aqui agora um pouquinho mais ainda sobre o assunto. Vamos falar. Ou então, as fundações foram atacadas por 4 itens, 4 manifestações patológicas. Então, se foram atacadas, a gente tem que recuperar essas fundações, não é isso? Vou falar aqui o passo a passo da recuperação dos blocos de coroamento, das estacas e sapatos. Primeira coisa que tem que se fazer é escavar parcialmente ou totalmente, escavar os blocos de fundação para melhor visualização das fissuras, porque elas estão lá embaixo do solo. Segundo, constatação de fissuras tipo mapa nos blocos, quer dizer, você escavou, apareceu o bloco, apareceu a sapata, e você constatou as fissuras tipo mapa dos blocos. E isso devido à reação álcool agregado e também a reação de quê? A reação DEF, que é a reação de que? A reação é da etringita tardia ou retardada. Terceiro, extração, aí se extrai um testemunho de diâmetro 2 polegadas para a realização de ensaios de resistência à compressão do concreto, daquelas fundações. Depois limpa-se as fundações com auxílio de uma lavadora de alta pressão, ou no mínimo a pressão de 10 megapascal, que corresponde a quê? A 100 kg-força por centímetro quadrado. A quinto passo, eu estou explicando bem direitinho como se faz a recuperação, faz-se uma abertura de fissuras para fixação de purgadores, que também são chamados bicos injetores ou nipples de injeção. Então faz-se a abertura da fissura para fixação desses purgadores, que são mangueiras plásticas e transparentes, de 20 centímetros de comprimento e 1 centímetro de diâmetro, e aproximadamente 20 centímetros também, já falei, de comprimento, sendo inseridos ficou um pouco confuso. Então, a abertura da fissura para a fixação dos purgadores, que também são bicos injetores ou nipples de injeção, são mangueiras plásticas e transparentes de 1 centímetro de diâmetro e de aproximadamente 20 centímetros de comprimento, sendo inseridos na estrutura em uma profundidade de 9 centímetros, para que fiquem totalmente fixos. Pelos purgadores, se faz a lavagem interna e a sopragem das fissuras com ar comprimido. O passo 6 é fazer a colmatação superficial de todas as trincas, processo em que as fissuras e trincas são fechadas com epóxi para evitar a saída do microcimento, que é o que vai ser injetado. Sétimo passo, se injeta uma cauda de microcimento, exatamente pelos purgadores que a gente acabou de ver que já foram fixados, nas trincas e fissuras.
por meio de quê? De bombas injetoras, o wireless, com pressão aí de 25 megapascal, que corresponde a 250 kg-força por centímetro quadrado, com auxílio de um compressor. O oitavo passo, após as 48 horas de injeção, obturar, o que significa o vedar, o purgador em uso. O nono passo, depois de 24 horas, retirar o excesso e dar o acabamento que eu, por exemplo, usava muito com tapa tudo, evitando tela. É bom que se diga ainda sobre a injeção da calda de microcimento. Isso chama-se consolidação do bloco ou da sapata, a sua recomposição com preenchimento das fissuras com o uso de resina epoxídica ou uso de microcimento. Quer dizer, não é obrigado ser só o uso de microcimento, pode ser também preenchido as fissuras através dos purgadores com resina epoxídica. Só para encerrar, ainda sobre os purgadores, eles têm uma espessura de parede de 1,5 milímetro só e são espaçados em média a cada 30 centímetros ao longo da extensão da fissura. Você bota um purgador aqui e 30 centímetros outro, 30 centímetros seguinte e assim sucessivamente. Nós vamos parar aqui para não ficar muito extenso e na próxima aula, no próximo vídeo, esse foi o 9º, o próximo vai ser o 10º, nós vamos falar de uma coisa bem plausível em função do que acabamos de aprender, que são exemplos de edificações com ruptura devido às fundações. Exemplos de edificações com ruptura devido às fundações. Lá que está acontecendo agora em Maceió, são exemplos de ruptura do solo, que nós já aprendemos quando estudamos recalque. Então fica para aí, vou dar 2, 3 exemplos na próxima aula, que é o 10º vídeo, e aí a gente encerra o 10º vídeo esse ano e volta na segunda quinzena de janeiro para a gente dar um prazozinho de descanso para mim e para vocês. Eu agradeço imensamente e peço que vocês se inscrevam, quem não se inscreveu, e visualizem quando forem ver o vídeo. Indique para os amigos, colegas e parentes. Um bom dia, muito obrigado, e se ainda não tiver falado antes do Natal, um bom Natal, com muita saúde e paz para todos nós. Amém.